Olá, eu quero te cumprimentar com a paz do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que morreu no nosso lugar, aquele que se fez sacrifício vivo por nós. Ele é a plenitude do amor de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação. E eu quero que você seja encontrado por essa palavra, eu quero que você encontre sentido para a sua vida nessa palavra, porque a palavra de Deus ela é eficaz, ela é digna de toda a nossa confiança. E eu meditando aqui agora em Jeremias, capítulo 39, fala da queda de Jerusalém. E por que isso ocorreu? Porque o povo de Deus estava em pecado. Deus manda uma mensagem ao povo, em especial ao rei Zedequias, mas ele não ouve. Ele prefere ouvir os profetas que mentiam para ele e que davam uma palavra de falsa esperança. Muitas vezes Deus está anunciando o juízo, mas as pessoas ainda preferem palavras de bajulação, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. E Zedequias aqui, ele era o líder de Israel, do povo de Deus, mas ele prefere fugir das suas responsabilidades, em especial de obedecer a palavra de Deus, que lhe foi entregue através do profeta Jeremias. E ali ele começa então a castigar Jeremias, porque Jeremias estava entregando uma palavra difícil para ele. Uma palavra onde dizia que ele precisava se submeter, né, ao rei da Babilônia, mas Zedequias não quis ouvir. Porque muitas vezes nós não queremos nos submeter àqueles que nos fazem mal, àqueles que nos perseguem, àqueles que nos criticam, que não acreditam em nós. E principalmente no Deus que nos dá a ordem. E aqui nesse texto fica claro que Deus cumpriu a profecia, né, entregue ao rei Zedequias pelo profeta Jeremias. Porque o inimigo ele não vem sozinho, ele veio com o seu poderoso exército. Assim é o nosso adversário. Né? Assim é aquele que quer nos destruir. Ele vem com o seu poderoso exército. E se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de fugir. Mas quem tem que fugir de nós é o diabo. Porque a palavra diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas vezes não queremos nos submeter à palavra que Deus nos dá. E então nós temos que fugir do inimigo. Nós temos que fugir do diabo. Porque nós não resistimos o suficiente para que ele fuja de nós, para que ele bata em retirada. E aqui Zedequias, então, ele permite essa situação quando ele deixa de obedecer a Deus. O inimigo, então, vem cumprir o decreto de Deus, através do rei Nabucodonosor. Porque quando um líder foge, quando uma pessoa que tem responsabilidades foge da situação, desobedece a Deus, pessoas morrem, né? Pessoas sofrem, né, a consequência de um erro nosso, de uma negligência, da nossa fuga, da nossa covardia. Jeremias diz que era para ser daquele jeito, mas Zedequias simplesmente recusa a obedecer. Ele não entende o projeto de Deus ali para trazer disciplina por conta do pecado daquele povo. Então ali é anunciada a queda de Jerusalém. Mais alguns poucos sobrevivem. Se somos mandados para o cativeiro, para que Deus então ele cumpra a palavra que ele determinou sobre aquela situação, então que não fiquemos ociosos, mas que trabalhemos enquanto ali nós vamos exercendo uma atividade, né? O cativeiro vai passando e fica menos difícil. O problema é que tem gente que se entrega ao cativeiro e não quer fazer nada, então fica ali perdido nas suas emoções, nas suas dores, né? E o texto deixa isso aqui claro, né? Porque Deus deu uma ordem que foi desobedecida. Pouquíssimos conseguiram se sustentar em pé, porque creram. E Jeremias, porque obedeceu, Deus o recompensou. E olha o que Deus fala para Jeremias enquanto Jeremias estava preso por causa das profecias que ele entregava. Muitas vezes vão nos lançar nas prisões, vão querer calar a nossa voz, porque estamos falando da parte do Senhor. Só que Deus tem um recado para mim e para você no dia de hoje, e é o seguinte: farei a esta cidade tudo o que eu prometi. Deus vai cumprir a promessa dele. Ele vai se vingar dos nossos inimigos, ele vai destruir os nossos inimigos.
mas naquele dia. E aqui ele diz: enviarei calamidade e não bem. Deus está trazendo juízo, nós já vemos tudo o que está acontecendo. Terremotos, guerras, enchentes, pestes, fome. Nós já estamos observando o juízo de Deus. Mas para aqueles que confiam no Senhor, Deus tem essa palavra: eu vou enviar calamidade. Eu não vou fazer o bem, porque essas pessoas estão em pecado. Porque às vezes nós ficamos com medo. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Diante de tantas ameaças, diante de tantas conspirações, diante de tantas coisas que nos falam para nos atacar, para às vezes até nos magoar e nos fazer desistir da nossa fé. Mas nós vamos continuar firmes em Deus, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E ainda que o mundo hoje esteja sendo abalado pelo juízo de Deus, por esse aviso de coisas ainda piores que virão, porque nós sabemos que lá em Apocalipse, né, a visão que João teve, que ele recebeu, é de dias piores, porque o anticristo a qualquer momento pode surgir, pode ser revelado, e até os cristãos, né, correm o risco de serem enganados se não estiverem posicionados em Deus. Por isso, leia a Bíblia, fortaleça a sua fé, né, compartilhe da palavra de Deus, que é quem nos fortalece o tempo todo. E aí ele diz: porque você confiou em mim, né, darei a você a recompensa, eu resgatarei você e protegerei você. Então, se você confia em Deus, saiba que no final, ainda que você esteja no calabouço, ainda que você esteja numa prisão, ainda que você esteja numa situação totalmente adversa, se você confiar em Deus, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez. E qual é a promessa de Deus? A salvação, a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Nada vai nos destruir, porque Deus é conosco. Ele nos livra da tribulação e Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele cuida de nós, Ele nos ama antes da fundação do mundo. E Jesus é a prova viva disso. Jesus é aquele que nos convida a andar com Ele no dia da nossa aflição. Por isso Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja, Ele não diz que Ele vai punir, ou que Ele vai nos castigar, ou que Ele vai nos condenar, ou que Ele vai nos julgar. Ele diz: vos aliviarei. Venha do jeito que você está. Ande com Cristo e não permaneça como você está. Porque Deus, Ele te chama como você está, mas Ele não quer que você permaneça assim, porque a nossa condição natural é uma condição que nos leva à morte por conta do nosso pecado, das nossas obras de injustiça. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e que você possa desfrutar dessa presença maravilhosa do nosso Deus, enquanto lemos a palavra, enquanto meditamos, enquanto oramos, enquanto ouvimos o que o Espírito Santo tem a nos revelar da parte do nosso Pai. Amém. Deus te abençoe.